Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte. Hoje vamos para o nosso primeiro vídeo do dia dessa terça-feira das 16avos de final. Pensa um jogaço, 2 Noruega, 1 Costa do Marfim. Justamente descobrimos hoje o nosso adversário, o adversário do Brasil, da seleção brasileira, para as oitavas de final da Copa do Mundo. Foi um jogaço. Quem acompanhou, quem não viu, vale a pena acompanhar, pelo menos o compacto, depois que ver o nosso vídeo aqui do Bastidores do Esporte, claro. Foi muito bom, muito bacana o jogo. Um jogo onde, na minha visão, o Brasil passa de boa, na minha visão, para as quartas de finais de boa. Passa de boa, porque são dois times muito aguerridos, mas não são dois times surpreendentes. Não são dois times que estão no nível maior do que o do Brasil, não. De jeito algum. O Brasil conseguiu encontrar um modelo de jogo, tem Bruno Guimarães e Vinícius Júnior, e Matheus Cunha, uma Copa absurda desses três. Então, tipo assim, na minha visão, nem Noruega e nem Costa do Marfim fazem frente ao Brasil. E o que a gente viu no jogo de hoje foi justamente um jogo pegado, um jogo disputado, um jogo onde a todo momento os times queriam ter esse controle do jogo. A Noruega sentiu muita dificuldade. E nem o time reserva que perdeu para a França, eu acho que teve menos chances assim claríssimas do que esse, que lá ainda teve um pênalti, lá ainda teve um gol de uma forma bem bacana, bem trabalhada. A Noruega teve muita dificuldade, fez os 2 gols, claro, mas ela teve muita dificuldade contra a forte marcação Costa Marfinense. Teve um controle de jogo maior a seleção da Costa do Marfim. Seus jogadores foram mais incisivos no ataque, buscou mais o ataque. Nicolas Pepe de um lado, na ponta direita, Diomandé do outro. Eles conseguiram dar muito trabalho. No segundo tempo, quando veio Amad Diallo, conseguiu continuar a dar trabalho ali naquelas beiradas de campo. Então, foi um time muito interessante, cai de cabeça erguida, cai de cabeça em pé a Costa do Marfim, porque é uma equipe muito interessante. Assim que Diomandé viu que o time ia perder, ele saiu no finzinho do jogo, já nos acréscimos. Ele se debruça ali no chão, ali em lágrimas, no banco de reserva, emocionado por toda a trajetória, por ver seu time sendo eliminado, porque ele queria muito, por conta da história que ele fez na carta da irmã, que a irmã morreu cedo, e que ele joga por ela, e que o amor da vida dele era ela. Então a gente conseguiu ver essa paixão em campo, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. A seleção norueguesa é uma seleção muito física, muito alta, que muito dificulta o jogo, na verdade. Teve Nilan também, um grande goleiro, fez algumas boas defesas, principalmente uma já no finzinho, uma falta brilhante de Amad Diallo, que dá uma chapada numa barreira ali que ele fez ali, parecendo barreira de baba, mas ele fez uma defesaça para garantir ali que o jogo não fosse para prorrogação. Vale destacar também o ímpeto do time norueguês, porque conseguiu sofrer quando o time costa-marfinense estava pressionando mais de fato. A Noruega conseguiu sofrer de um jeito que não fosse penalizada com gols, na verdade. Viu em Haaland um jogador meio solitário no jogo, fez um gol que vale destaque, que o cara fede tanta gol que a bola resvalou no calcanhar dele. Claro que ele queria dar a chapada, mas ele falhou na chapada, a bola bateu no calcanhar dele e entra lentinha, com requintes de crueldade. Fofana, o goleiro costa-marfinense, não conseguiu fazer a defesa, foi pego meio de surpresa ali, por conta que ele tava fechando o canto dele. O que a gente viu foi que, tipo assim, não dá para vacilar com Haaland. Nem Marquinhos, nem Gabriel Magalhães, que eu acho que vai marcar Haaland, vai ser Gabriel Magalhães, por conta de já ter esse confronto direto ali, ó, do Manchester City com o Arsenal, que ele sempre marca, e geralmente ele sempre peita mesmo, de fato, esse jogador craque do outro time. E tem que tomar cuidado principalmente com o nosso queridíssimo Nusa,
O cara é craque demais. Antônio Nusa, não tem nem nome de norueguês, mas o cara é bem demais. Muito, muito, muito bem. Fez um golaço, ele é incisivo, ele é rabisqueiro, ele é chamado de o Neymar norueguês. Então daí você já vê que ele tem a qualidade no tapa de bola, tem a qualidade no drible. Encontrou dificuldades até porque a marcação costa-marfinense estava bem, mas ele é craque. Fez o gol para mim mais bonito da Copa até então. Muito, muito bonito o gol. E vale destacar que ele cai, ele é ponta esquerda, então ele bica lado a lado com o Danilo. Então o Danilo tem que ficar de olhos bem abertos. Danilo é nosso lateral direito, tem que ficar de olhos bem abertos. E é do lado de Marquinhos também, do lado de Marquinhos e Danilo. Então esse setor do campo tem que ficar de olho bem aberto com Antônio Nusa. Craque de bola, joga muito. Outro jogador interessantíssimo é Berg, tem dois Bergs, não confunda, não é Sanderberg, é Patrick Berg, sem o E no final. Ele jogou muito hoje também, tem muito controle de bola, o meio campo tem muito controle de bola, também criou duas grandes chances no jogo, então vale ficar de olhos bem abertos, e é justamente no setor que Antônio Nusa joga, no setor ali na meia esquerda, no lado esquerdo do ataque. Então, ficar de olhos bem abertos com o número 6, Patrick Berg, porque ele é muito interessante, esse meio campista. Então, o Brasil tem que ficar de olho. E é chover no molhado você falar que tem que ficar de olho em Martin Odegaard. É o 10 do time, é o craque, é a referência, é aquele cara que distribui o jogo, que dá os passes decisivos. Ele fez o passe para o gol de Antônio Nusa, então tem que ficar de olhos bem abertos também, porque ele é o cara que distribui. Ele é o 10, ele é o regente do time. Um ponto positivo para o Brasil que eu vi no jogo Noruega e Costa do Marfim foi que quando a Noruega tentou construir de trás, saindo com seus zagueiros, com Adjer e com Hagen, não conseguiu se conectar tanto com o meio campo, com o Sanderberg, com o Patrick Berg, com o Martin Odegaard. Eles estavam meio que num setor já um pouco acima no meio campo, então ficava meio que um buraco aonde o quarteto de meias ofensivos ali, mais Boni no ataque, da Costa do Marfim, estava conseguindo fazer aquela pressão alta e que dificultou muito a saída de bolas dos defensores noruegueses. Então, é um ponto positivo para o Brasil, principalmente com o Matheus Cunha, com o Vinícius Júnior, com o Ryan, que adora abafar ali no primeiro setor do campo, no setor defensivo adversário. Eu acho uma boa alternativa para a gente conseguir roubar a bola da Noruega. Se, claro, a Noruega contra o Brasil jogar nesse estilo, porque eu achei que o meio campo ficou muito desconectado em diversos momentos do jogo, quando eles tentavam sair com a bola no pé. E isso é muito importante. Se a gente ganhar o meio campo, Haaland não vai tocar na bola. É muito interessante isso, porque no City a gente consegue acompanhar isso na Premier League de um modo muito melhor. No City, Haaland fica 10, 20, 15, 30 minutos sem tocar na bola. E isso é muito interessante, porque se a gente desconecta o craque do time, acabou. O problema é que uma bola ele resolve. E para você ver que eu não estou mentindo, eu estou aqui justamente com os passes que ele conseguiu dar no jogo. Haaland tocou na bola 10 vezes e jogou os 90 minutos. 10 vezes. Tocou 10 vezes na bola. Então, esse é o segredo. Só não pode deixar o homem chutar. O segredo é Haaland tocar pouco na bola, porque ele realmente vai tocar pouco, e não deixar o Odegaard se conectar a ele. Então, marcou o Odegaard, fechou os espaços ali de Nusa, para Nusa não chutar, porque ele é muito rabisqueiro e chuta bem. Um dos mais tops da Copa, gol até agora. A gente consegue anular o nosso queridíssimo Majin Buu Erling Haaland. Para destacar um aqui da Costa do Marfim, para a gente finalizar, é justamente a entrada de Amad Diallo, que conseguiu causar um alvoroço de fato ali. Jogou muito Amad Diallo. Eu sei que o time perdeu, mas ele, nos 30 minutos que ele jogou apenas, ele foi incisivo, jogou demais, teve 2 finalizações no jogo, um golaço que ele sai cortando a defesa dentro da pequena área e chuta para fazer um golaço. Um dos lindíssimos gols da Copa também
junto com o Dinusa. Ele foi de fato aquele jogador rabisqueiro, tentou dribles, teve uma assertividade de passe de 90%, mesmo nos 30 minutos jogando, mesmo sendo aquele cara de beirada, de contra-ataque. O mapa de calor dele foi justamente de contra-ataque. Ele, em 30 minutos, ele teve 27 ações com a bola, o que foi um nível muito absurdo para pouco tempo de jogo. Então a gente conseguiu ver justamente esse ímpeto ofensivo. Ele deu uma finalização lindíssima para uma defesa de Milan, que ia ser um golaço de falta, que ia levar o jogo para a prorrogação. Então a Amad Diallo, cracaço, foi o melhor em campo para o lado da Costa do Marfim. E quem quiçá do jogo, porque a Noruega ganhou, claro, mas eu não vi um destaquezão individual. Como eu falei, teve vários. Destaquei 4 aqui no vídeo. Haaland, que fez o gol da vitória, Nusa, que fez um golaço, e é aquele ponta rabisqueiro, que é a única inventividade do time titular, depois que entrou Oscar Bob, que é reserva, conseguiu melhorar também o outro setor do outro lado, quando o Sorloth saiu, que é um cara que não dá para jogar na beirada, ele é um centroavante deslocado na beirada justamente por conta de Haaland. Odegaard, que é aquele cara que rege o meio campo, se você deixa ele com espaço, ele vai achar alguém. E nosso querido Patrick Berg também. Então são esses 4 destaques, junto com o Oscar Bob, que entrou. E no destaque da Costa do Marfim, já falei do destaque principal, acho que foi o melhor em campo com pouco tempo, que foi Amad Diallo. Teve Diomandé, que tenta sempre correr, sempre fazer os dribles, é o cara de inventividade do time titular da Costa do Marfim. E vale destacar também a belíssima defesa de Milan, que foi para justamente tirar o gostinho da Costa do Marfim de ir para a prorrogação. E ali seria realmente um dos últimos lances do jogo e ia para a prorrogação. No mais, vamos para algumas estatísticas aqui. Foram 14 finalizações da Costa do Marfim e apenas 9 da Noruega, um volume muito baixo de finalização, principalmente no alvo, que só foram 3, um terço das finalizações no alvo de Fofana. Posse de bola foi bem equilibrado, quase uns 50-50. Teve poucas trocas de passes, foram mais contra-ataques e tudo mais. Ataques que tinham pouca circulação de jogo, eram 2 escolas diferentes que não tem circulação de jogo como a sua principal arma. Nenhuma das duas conseguiu dar mais do que 480 passes no jogo. A precisão dos passes também ficou ali interessante, por volta dos 85%, de modo geral. Um jogo pouquíssimo faltoso. A Copa do Mundo está dando muito exemplo disso, de jogo bem jogado, porque realmente teve pouquíssimas faltas, 6 faltas para a Costa do Marfim, 7 faltas para a Noruega. Um jogo de pouquíssimas faltas, mas de muitos escanteios. A Costa do Marfim tinha que aproveitar mais essa jogada, porque teve 14 escanteios e mesmo assim não aproveitou, não fez uma jogada ensaiada. Tá aí a importância de se treinar bolas paradas, justamente para quando você tem essa arma durante o jogo, esse volume durante o jogo de batidas, você conseguir performar um pouco melhor, tanto com seus atacantes quanto com seus zagueiros que sobem. Então é isso, galera. A Noruega agora vai disputar um jogaço contra o Brasil às 17 horas no domingo. A Costa do Marfim volta para casa, mas volta de cabeça erguida, é uma seleção boa, uma geração muito interessante que ainda tem muita lenha para queimar aí, sendo liderada por Diomandé, por Amad Diallo, pelo experientíssimo Franck Kessié. E é isso. No mais, teremos mais 2 jogos ainda hoje. Teremos a França, a poderosíssima França ainda lutando, e a nossa anfitriã, a querida seleção mexicana, ainda vai jogar ainda em busca do sonho de ir para as oitavas novamente. No mais, curta e compartilha o vídeo. Eu sei que você está aqui e que se você chegou até agora, você gosta, então se inscreva logo no canal Bastidores do Esporte para ficar ligados aí nessa playlist da Copa do Mundo. Tem muitos e muitos vídeos ainda pela frente. Um grande abraço e valeu!